acontece? Eu coloquei essa semana nos stories um meme que eu recebi que dizia o seguinte: um dia você vai encontrar uma pessoa que vai te compreender como ninguém nesse mundo e só vai te cobrar R$ 200 pela consulta. Aí fiz uma enquete de brincadeira, um pouco de brincadeira, um pouco a sério, porque uma das questões que eu carrego comigo é justamente por que a psicanálise é tão pouco difundida, tão pouco conhecida, tão pouco compreendida pelo senso comum. As pessoas não têm ideia o que é psicanálise, o que é psicologia, o que é uma psicoterapia, enfim, há muita dificuldade nisso. Então eu fiz lá uma enquete e perguntei, né, se a psicanálise funciona assim, dessa maneira, né? Que você encontra uma pessoa que vai te compreender como nunca ninguém no mundo e essa pessoa vai te cobrar somente R$ 200 por consulta, que parece bem irônico. 59% das pessoas disseram que sim, que isso é uma realidade, que a psicanálise é assim, e 41% responderam que não. Então, essa minoria de 41% foi a que acertou a resposta. Então, esse vídeo hoje é para falar porque essa afirmativa não corresponde ao que o meme diz, né? Então, diferentemente de outras terapias, né, que nem os psicólogos podem ser psicanalistas, mas nem todo psicanalista é um psicólogo por formação. Isso é assunto para outra live, ou outra pauta, ou outra aula, ou qualquer outra coisa. Então, é muito diferente de outras terapias. Por quê? Porque a psicanálise trabalha com o método de tratamento criado por Freud, que é a investigação do inconsciente. Então, a psicanálise não tem os objetivos da psicoterapia, ou seja, que o sujeito melhore, deixe de sofrer, consiga coisas que deseja. Então, a psicanálise também não se propõe a compreender, acolher, ajudar, melhorar o sujeito, que isso tudo, dependendo da psicoterapia, é algo que está muito mais relacionado às psicoterapias, porque tudo o que é do terapêutico se propõe a gerar uma melhora do estado geral, a pessoa viver melhor, aceitar melhor a vida, né? E por que a psicanálise não é isso? Não quer dizer que ela não queira que analisando numa clínica tenha uma melhora. Mas o que é essa melhora para a psicanálise, né? Então, vamos começar dizendo um pouquinho o que é a psicanálise. A psicanálise é uma prática, é um método de tratamento, uma forma de investigação de aspectos psíquicos inalcançáveis por outro método que não a psicanálise. Só a psicanálise trabalha com isso que eu falei acima, que é a investigação do inconsciente. Em psicanálise não há uma fórmula, nem um saber antecipado. Numa terapia, numa psicoterapia, se espera algo. Em qualquer terapia, um tratamento para câncer, a pessoa vai receber uma medicação, vai ter um tempo mais ou menos mais ou menos longo, no qual se prevê que aconteçam tais coisas com tais possibilidades, digamos, de alguma coisa não sair exatamente como o proposto, mas há um saber antecipado. O médico conhece algo daquela doença, o psicoterapeuta, ele, por exemplo, outro dia uma psicoterapeuta falou assim: eu resolvo casos de síndrome do pânico, né? Eu, como psicanalista, não digo que eu resolvo casos de síndrome do pânico. Eu atendo tenho analisandos que já passaram, né, por síndrome do pânico e que hoje estão bem, pelo menos por enquanto, na clínica, justamente porque acessaram algo ali do seu inconsciente. Então, eu não posso dizer que eu resolvo casos de qualquer coisa, seja síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de sofrimento ou de dor humana.
Então, a transferência analítica, que é aquilo que se dá entre o analisando e o analista, a transferência é diferente de uma outra transferência qualquer. Quando duas pessoas conversam e se entendem de alguma maneira, ou acham que estão se entendendo, há uma transferência ali, né? A gente conversa com amigos, a gente conversa com colegas de trabalho, então isso tudo é uma transferência. Mas nessa transferência, principalmente em se tratando da neurose, neuróticos somos todos os normais, a gente pode dizer que ocorre um bate-papo entre dois sintomas, né? Os sintomas conversam, mas cada um dos sujeitos ali presentes falam sozinhos. Semana passada, na live com o Nazar, eu comentei uma fala da psicanalista Maria Belo, de Portugal, que ela disse que lá a marca da psicanálise é do recalque, que os portugueses não têm nenhuma facilidade para falar. Então eles falam de outras coisas, mas assim, o inconsciente não emerge na fala. E eu comentei que aqui no Brasil o inconsciente anda nas praças públicas, ele se mostra o tempo todo, né? E tem uma frase da Ana Sui: o inconsciente freudiano, tal qual retomado por Lacan, não está nas profundezas, ele está na superfície do discurso, na ponta da língua. Foi a expressão que ela usou. Mas esse inconsciente que se mostra, que anda nas cabeças, anda nas bocas, anda falando alto pelos botecos, ele só pode ter algum efeito de algo que possa ressignificar aquilo que está sendo dito ali na presença de um psicanalista. Tá? Isso também é algo para outra live, mas não há... Desculpe, é o barulho do outro celular. Então, o inconsciente, ele aparece, né? Mas eu mesma, quando estou conversando com amigos e tal, eu escuto determinadas coisas que falam desse inconsciente, né? Que mostram isso. Mas eu não estou no local adequado, eles não são meus analisandos, e a gente não anda por aí analisando todo mundo. Não quer dizer que eu não escute, mas a minha escuta vai se fazer algo? Não. Vai se fazer algo entre, e eu vou explicar daqui a pouquinho, o psicanalista e o analisando dentro de um cenário específico apropriado para isso, que a gente chama de setting analítico. Então, a presença do analista no setting, por que ela interfere nisso? Né? Porque ela está para além do real do corpo. Não é o corpo do analista que está ali, que é real. O corpo também é real no sentido lacaniano, real com letra maiúscula, do real simbólico imaginário. A presença do corpo, ele é um real. Mas é uma presença da ordem do real, porque a presença do analista, ele marca o vazio que ele porta. Isso não necessariamente vai ser lido lá no boteco, por isso que eu digo, isso de alguma maneira se presentifica ali no setting analítico, né? O Nazar usou também uma expressão muito bacana, eu acho que foi no filme, eu não sei porque eu assisti tantas apresentações dele, fiz conversa de analista com ele, mas o psicanalista é a fissura do inconsciente, né? É aquilo que se mostra como esse buraco, essa falta, essa fissura. Então, a psicanálise, ela se ocupa dos silêncios, dos não ditos, dos tropeços, da fala, né? Lacan e Freud sempre advertiram que a psicanálise não se trata de compreender, eu entendo você, eu sei isso como é, né? Em A Direção do Tratamento, Os Princípios de Seu Poder, texto de 1958, do Lacan, ele trabalha dois conceitos fundamentais da psicanálise: a transferência, que é o motor da análise, e a interpretação, que é a arma do analista, aquilo que o analista tem. É ali, então, nesse momento que se presentifica algo do inconsciente daquele analisando, é que o analista pode entrar com algo que faça no só depois fazer com que aquele analisando ressignifique, elabore algo da sua própria história. Então, o percurso de análise é um trabalho de arqueologia, né? Você vai escavando, mas não sabe o que vai encontrar. É preciso quebrar o sentido, porque todos nós, neuróticos, damos sentido a tudo.
Então, como a gente arruma tudo dentro de uns sentidos nossos, é muito difícil a gente sair disso. Então, é preciso escavar para quebrar esse sentido, para chegar a um sem sentido, algo que está para além da consciência, aquilo que a gente está mostrando para nós mesmos, daquilo que nós sabemos, que é a consciência. E numa análise, pouco a pouco, ir decifrando as determinações do inconsciente. E para finalizar, sobre a questão do pagamento, os R$ 200, né? A psicanálise não tem, assim como ela não tem um saber antecipado, não tem um contrato antecipado. Que eu diga assim, não, no meu consultório eu trabalho assim, meu preço é tanto, e eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou cartomante, eu não sou o médico que trata o câncer, né? Então, é impossível. Esse contrato antecipado, ele não existe. Aí fala, o recorte que eu trouxe é assim: a psicanálise não é um contrato antecipado no qual se estabelece um tempo, um valor e se espera tal ou qual resultado. Qualquer limite pré-estabelecido, né, que é um contrato, iria na vertente do contrato, daquilo que em psicanálise é um ato da psicanálise. Então ele é um contrato, impedindo que o sujeito se expresse de maneira associativamente livre e desprendido dos ideais. No momento em que você estabelece esse contrato, né, esse contrato antecipado, se torna algo assim: se eu vou investir X por um tempo X, eu espero, né, idealizo ter tais resultados. Então a associação livre se prende a ideais. Há que pagar. Mas quanto? Fiquem com a pergunta. Gente, e perguntas, dúvidas, mandem aqui na caixinha, escrevam aí. Não deu para entender nada, foi um horror. Aí eu tento entrar aqui e falar de novo.